Dons para o ministério. O Cristo que subiu aos céus continua a expressar seu amor a seu povo por meio dos sacramentos. Eles marcam o ingresso e permanência do eleito na comunhão de um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Os sacramentos, que são dons de Deus, expressam a unidade que existe na diversidade do povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Não obstante, o Novo Testamento também enfatiza que o Cristo que subiu fortalece a unidade dos diversos membros do seu corpo através de dons de outro gênero, os quais são também dados através do Espírito. A correlação entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito assinalam que o dom e os dons do Espírito servem como a manifestação externa do triunfo e entronização de Cristo. Paulo sublinha essa verdade com a citação do Salmo 68, versículo 18, em Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O derramamento desses dons do Espírito marca a ruína dos inimigos de Cristo e o início da Igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18. Assim como no caso da construção do tabernáculo, Êxodo capítulo 31, versículo 3. Também no caso da construção do novo templo de Deus, dons do Espírito são dados para equipar o povo de Deus e capacitá-lo a colocar em evidência a glória de Deus, a plenitude de Cristo no templo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 16. Cristo, assim, adorna sua esposa, o seu corpo, que é a Igreja. Em nossos próprios dias, esses dons ativos, dons espirituais, têm se convertido de tal forma em arena de debates e discordância como os dons sinais, os sacramentos, o foram na história da Igreja primitiva. Duas coisas se podem dizer aqui à guisa de comentário preliminar sobre essa debatida área de discussão. Primeiro, o ministério da palavra, dada ao povo de Deus, é ponto fundamental no exercício de qualquer dom do Espírito. Não há lista exaustiva dos dons do Espírito em qualquer uma das passagens do Novo Testamento, mas nas listas bíblicas existentes, Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11, capítulo 28 a 30, versículo 28 a 30, Efésios capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, fica claro e evidente que o ministério da palavra revelatória de Deus é fundamental e básico para o uso de todos os demais dons. É a palavra que os estabiliza e os nutre. Eles, por sua vez, dão expressão a essa palavra de várias maneiras. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, curas, socorros, administração, línguas. Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, ministério de misericórdia. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Falar, servir. Embora seja difícil um agrupamento eclético desses vários dons, e talvez até mesmo a tentativa seja teimosa, uma estrutura básica está claramente presente.
a palavra revelatória através do apóstolo ou do profeta é fundamental. Efésios capítulo 2, versículo 20. Enquanto tudo mais é explicitado por ela e emana dela. Assim, se a palavra revelatória de Deus vem imediatamente através do apóstolo ou profeta, ou imediatamente através da exposição das Escrituras, 1 Timóteo capítulo 13, 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 5. Ela exerce papel dominante na vida da igreja e ocupa status canônico. O Espírito que dá a palavra a usa para equipar o povo de Deus, a fim de exercer os dons específicos que eles individualmente tenham recebido. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Essa perspectiva geral é de grande importância prática para a vida da igreja. Perdê-la de vista seria perder o equilíbrio da Escritura. Segundo, o segundo ponto a notar-se é a ênfase que o Novo Testamento dá ao papel do amor no exercício dos dons espirituais, implícito em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8, explícito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, e como princípio diretor em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13, bem como em Efésios capítulo 4, versículo 16. Ou seja, o corpo se edifica quando seus dons são exercidos em amor. Assim também, o fruto do Espírito, amor, Gálatas 5, versículo 22, deve ser distinguido dos dons do Espírito, mas jamais deve estar ausente no exercício deles, pois sem amor e sem a humildade que o acompanha, Romanos capítulo 12, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o propósito dos dons do Espírito fica prejudicado. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Eles são dados através do Espírito de Cristo para equipar os crentes a servirem uns aos outros no corpo de Cristo e assim colocar em realce a unidade da igreja no contexto de sua diversidade e vice-versa. Para tal, o amor é essencial. Dois princípios são fundamentais nessa perspectiva. Primeiro, os dons espirituais refletem mais a graça do doador que a graciosa condição do agraciado. No Novo Testamento, considera-se como real e séria possibilidade que um indivíduo pode experimentar e exercer poderes espirituais, ainda que lhe falte a graça e a salvação. Mateus capítulo 7, versículo 22. O autor de Hebreus faz referência à possibilidade de se experimentar os poderes da era por vir sem se possuir as coisas que acompanham a salvação. Hebreus capítulo 6, versículos 5 e 9. Segundo, os dons são dados para capacitar os que os recebem, a ministrarem a outros. Implícito na posse dos dons está o duplo princípio da dependência a Cristo e serviço prestado a outros, visto que os dons do Espírito são dados ao indivíduo essencialmente para a edificação de outros, muito mais que a si próprio. Ignorar tais considerações como princípios diretivos no exercício dos dons espirituais é abrir caminho para o desastre espiritual e possivelmente também para o desastre moral da igreja. Pode não ser possível ter-se certeza sobre a natureza precisa de todos os dons que o Novo Testamento menciona, mas é possível ter-se melhor entendimento e clareza no caso dos dons relacionados com a tarefa do ministério da palavra da divina revelação, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, embora, mesmo aqui, ocorram debates contínuos. Apóstolos, neste contexto, são aqueles que foram diretamente designados por Cristo e capacitados pelo Espírito a darem testemunho de Cristo, ressurreição,
João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Capítulo 20, versículo 1 a 3 e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. Quanto a outros que foram designados apóstolos no Novo Testamento, parece que eram mensageiros das igrejas, em vez de testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Atos capítulo 14, versículo 14. É esclarecedor neste sentido. Os profetas também exerciam um ministério fundamental. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a principal pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Profetas aqui geralmente eram considerados como um grupo separado no seio das igrejas primitivas, os quais recebiam o dom de falar a divina palavra da revelação como contemporâneos dos apóstolos. Entretanto, tem-se argumentado que a declaração de Paulo é uma endíades, os apóstolos que são profetas. Este último ponto de vista tem sido defendido com detalhes por Wayne Grudem em seu influente estudo do Novo Testamento. Como veremos, com este ponto de vista, Grudem fundamenta sua tese de que há dois diferentes níveis de profecia no Novo Testamento. Diante disso, argumenta ele, podemos falar de profecia não revelatória, que continua na igreja hoje sem ameaçar a finalidade e suficiência da Escritura, mas à luz da distinção que Paulo traça entre profetas e apóstolos, Efésios capítulo 4, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, é duvidoso se esta é a redação mais correta e natural do texto. Nas listas dos dons que aparecem para seguir uma ordem hierárquica, o papel do profeta é mais estreitamente relacionado com o de apóstolo do que com o papel de evangelista, mesmo quando este último pareça ter funcionado como uma espécie de plenipotenciário apostólico. Isso parece sublinhar e evidenciar o caráter revelatório do ministério de um profeta. Pastores e mestres, às vezes considerados como dois papéis distintos, recente e geralmente têm sido lidos como uma endíades, descrevendo a obra de um indivíduo em termos de uma função dual. É questionável se esses vários títulos também devam ser entendidos ou vistos sob o mesmo prisma das ideias do servir, ensinar e liderar, que são notadas em Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Sem dúvida, os dons envolvidos no cumprimento desses ministérios vão além daqueles que eram reconhecidos na igreja de uma maneira quase oficial. O dom de cura, a forma plural em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 30, é digna de destaque. Deve presumivelmente ser identificado com as curas diretas dos apóstolos, descritas nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, Atos capítulo 3, versículo 6 a 8, capítulo 5, versículo 16, capítulo 8, versículos 6 e 7, capítulo 14, versículo 9, capítulo 28, versículo 9. Mais difícil é dogmatizar sobre ideias tais como logos, mensagem, de sabedoria e conhecimento. Provavelmente, a interpretação mais natural é pensar no primeiro como visão prática dos caminhos de Deus e no último como visão de revelação de Deus em Cristo, embora seja importante a lembrança de que no início de 1 Coríntios, Paulo denomina Cristo como a sabedoria de Deus. Deste modo, talvez uma distinção rígida e segura não seja possível aqui. Não obstante, o que é digno de nota, em vista do modo como a igreja moderna desenvolve um tacanho e centralizado conceito de ministério, são as distinções relativamente sutis entre alguns desses dons presumivelmente exercidos por diferentes pessoas. A sabedoria é distinguida de conhecimento. O ensino é distinguido de exortação.
O dom para todo o corpo foi antecipado e assegurado um espaço para seu exercício. As manifestações do Espírito em prol do bem comum, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nos ministérios da palavra, se difundiram entre o povo de Deus. O ministério neotestamentário é sempre, no mais fundamental sentido, carismático. O Novo Testamento, em parte alguma, analisa a natureza precisa desses dons espirituais, nem sua relação com as habilidades e disposições naturais dos indivíduos. Essa relação é inevitavelmente complexa, mas podemos seguramente presumir, à luz do caráter totalmente divino e totalmente humano, do modo como o Espírito deu à Escritura, que ele não ignora totalmente as características específicas de nossa humanidade ao distribuir esses outros dons. A dificuldade mais premente da análise surge quando consideramos a natureza do falar em línguas e da profecia. Isso se deve a uma combinação paradoxal de circunstâncias. De um lado, o aparente declive desses dons no período seguinte até o final da era apostólica, e do outro, o dramático surge nas reivindicações de sua restauração ou continuação no século passado ou neste. Tem-se feito tentativas para demonstrar sua continuação ou repetição na história da Igreja, mas o caráter espasmódico da evidência simplesmente realça sua ausência da norteadora experiência cristã. O reavivamento ou restauração desses fenômenos, reivindicados hoje, ainda que estatisticamente surpreendente, cria complexidade adicional ao avaliar-se a identificação reivindicada entre os fenômenos do Novo Testamento e os contemporâneos, e também as conflitantes interpretações de sua significação. Os restauracionistas contemporâneos, buscando uma explicação para isso, são levados a concluir ou que a maioria dos cristãos entre o segundo século e o século XX não exerceram fé de uma maneira apropriada, ou que a repetição desses dons pressagia a aurora dos dias finais. A fragilidade do primeiro ponto de vista consiste em que é pouquíssimo consistente com o testemunho frequentemente reiterado de que, por exemplo, a experiência de falar em línguas vem espontaneamente e de uma forma soberana. Por que não veio soberanamente ao longo dos séculos? A fragilidade do segundo consiste na escatologia distintiva a que se prende. Portanto, duas questões podem ser exploradas. Primeiro, a natureza desses fenômenos no período neotestamentário e, segundo, a questão da continuação ou cessação. As línguas. Falar em línguas como um efeito da vinda do Espírito é explicitamente mencionado em 4 contextos neotestamentários. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 4, versículo 11, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 46, pelos discípulos de Éfeso, que haviam recebido somente o batismo de João, Atos capítulo 19, versículo 6, e no contexto da igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. A natureza, capítulo 12 e 14. A natureza do falar em línguas tem sido frequentemente discutida, e não é possível aqui ser explorada exaustivamente. De forma fascinante e até mesmo perplexiva, perguntas surgem nessa conexão, porque, diferentemente de outros dons, este se encontra exclusivamente no Novo Testamento e não no Velho, diferentemente de profecia, milagres, curas e outros dons. Porque somente em uma carta do Novo Testamento há clara referência ao fenômeno? O fenômeno é idêntico em cada instância em que aparece? Esta última pergunta é de certa importância. Tem-se argumentado que o milagre real no Pentecostes estava na audição, Atos capítulo 2, versículos 6, 8 e 11, e que as línguas eram de fato uma forma de elocução estática e não um idioma identificável.
Essa, porém, é uma redação inusitada de Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, a qual registra o falar em outras línguas, bem como o ouvir na língua nativa e nas línguas dos que estavam presentes no dia de Pentecostes. É difícil resistir à conclusão de que as línguas faladas na casa de Cornélio e pelos discípulos de Éfeso eram idênticas em caráter àquelas do Pentecostes. Mas o que dizer das línguas a que Paulo se refere em 1 Coríntios? Aqui os exegetas não chegam a um acordo. Com certeza, glossa Atos capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 12 ao 14. Ordinariamente tem a ver com um idioma real. E, além do mais, Paulo reconhece que falar em línguas requer interpretação ou tradução, já que ele comunica uma mensagem coerente. Categoricamente, os diferentes dons do Espírito não parecem estar em pauta. A diferença entre Pentecostes e Corinto está no fato de que os que ouviram línguas em Jerusalém já possuíam a chave para sua interpretação. Entenderam as línguas faladas porque elas eram suas línguas nativas. Atos capítulo 2, versículo 11. Não se requeria nenhuma tradução. À guisa de contraste, em Corinto, para falar, fazia-se necessário um intérprete, mas não há motivo algum para pensar-se que houvesse alguma diferença essencial entre a natureza das línguas faladas nos dois contextos. Essas línguas, porém, eram idiomas humanos, identificáveis. Aqui também encontramos diversidade de opinião. Tem-se alegado que línguas indicam o idioma dos anjos, em virtude da intrigante referência que Paulo faz a línguas dos homens e dos anjos, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Menciona-se idioma angélico no livro apócrifo, o Testamento de Jó, em capítulo 48, versículo 3, onde Emera, uma das filhas de Jó, fala num dialeto angelical. Não obstante, é possível que línguas dos anjos, como uma série de expressões em 1 Coríntios, expresse uma pretensão dos coríntios e não um conceito apostólico. Isso se adequaria bem aos elementos do falso ensino corrente em Corinto, a defeituosa escatologia que levou alguns a afirmarem que a ressurreição já havia se realizado e que, portanto, os crentes já eram como os anjos celestiais. Mas a ideia de que as línguas representam o idioma dos anjos não é consistente com o uso que Paulo faz de Isaías, capítulo 28, versículo 11 e 12, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Aqui ele explica que parte da significação interior das línguas não interpretadas é a forma como podem funcionar. Como um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Para Paulo, as línguas servem parcialmente como o sinal do juízo de Deus sobre seu povo pactual, o que caracteriza o reverso de Babel e indica a universalidade do novo pacto também indica juízo sobre o povo pactual pela rejeição de Cristo. Babilônia revertida é, no outro sentido, Jerusalém julgada. Sua perda significa riquezas para os gentios. Romanos capítulo 11, versículo 12. O uso de línguas além da língua pactual comum é um sinal de hostilidade divina. A linguagem angelical dificilmente seria apropriada como um sinal de rejeição. Fazendo Paulo a aplicação de Isaías, portanto, é mais consistente ver as línguas em Corinto como idiomas estrangeiros exigindo tradução e interpretação, como no Pentecostes, quando interpretado o falar em línguas era equivalente à profecia, Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Os fenômenos, se não realmente idênticos, são com certeza funcionalmente equivalentes na igreja. Profecia. No Velho Testamento, o profeta, Nabi, era a boca de Deus e um instrumento de divina revelação.
Essa revelação vinha naturalmente, em várias formas, e era pronunciada numa variedade de maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1, Atos capítulo 2, versículo 17. Comum a todos os modos, contudo, era a noção de que as palavras do Senhor se tornavam as palavras dos profetas. Sua palavra em suas bocas e em seus lábios. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19, Jeremias capítulo 1, versículo 9. Portanto, prefixar as afirmações de alguém com a sacra reivindicação, isso é o que o soberano Senhor diz, era professar ser um veículo da divina revelação. A profecia, no Novo Testamento, tem sido interpretada de maneira semelhante, mas com a convicção muito difusa que despertou no seio da Igreja a ideia de que as Escrituras constituíam um único e completo repositório da divina revelação, tornou-se comum interpretar as muitas referências neotestamentárias à profecia como equivalente à pregação, permitindo assim aquelas passagens terem uma direta significação para a vida ordeira da Igreja contemporânea. Assim, a obra de William Perkins, do final do século XVII, tornou-se um manual para jovens estudantes e ministros para ensinar-lhes a arte da pregação expositiva. Estudos mais recentes têm explorado a possibilidade de que a profecia seja entendida como uma percepção imediata e sem premeditação do significado da Escritura. Recentemente, um grupo de escritores tem sugerido que no Novo Testamento encontramos dois níveis de ministério profético. Primeiro, aquele associado com os apóstolos e caracterizado por uma reivindicação implícita por infalibilidade. E segundo, um segundo nível de profecia que reivindica a percepção do que foi divinamente dado, mas não necessariamente pela infalibilidade da expressão verbal. Este ponto de vista, especialmente, mas não exclusivamente, tem sido defendido por Winnie Gruden em diversas publicações. Gruden observa que no mundo helenista, a variação semântica do termo profeta era de fato muito ampla. Argumenta ele que devemos reconhecer uma variação semelhante no Novo Testamento. Embora na religião helenista se faça certa distinção entre os diferentes níveis de profecia envolvida na inspiração e interpretação, observe-se, no entanto, que o antecedente controlador do pensamento do Novo Testamento não é a profecia helenista, e sim a profecia hebraica, com sua reivindicação implícita e às vezes explícita de inspiração divina, inclusive quando refletida nos eventos futuros. Gruden afirma que na era do Novo Pacto, o papel dos profetas inspirados tem seguimento na obra dos apóstolos e que esse último título é usado para evitar confusão entre os profetas da cultura religiosa contemporânea. Assim, em Efésios capítulo 2, versículo 20, os apóstolos e profetas em quem a igreja é edificada é uma endíades para os profetas apostólicos. Isso, porém, dificilmente seria um raciocínio convincente e persuasivo. Embora seja procedente o fato de que há importantes analogias entre as funções dos profetas veterotestamentários e os apóstolos neotestamentários, se tivesse havido a possibilidade de a igreja entender mal o termo profeta, não faria sentido algum ela tê-lo usado e certamente nem mesmo os apóstolos o usariam. Em sua primeira obra, Gruden mencionou dois diferentes gêneros de profecia. Na obra mais recente, ele esclarece sua intenção, falando de dois diferentes níveis de autoridade. Então, procura ele demonstrar que o primeiro desses casos envolve uma alegação de infalibilidade. O segundo não. O primeiro, portanto, não é contínuo. O segundo pode continuar. Gruden realça diversas indicações nos Atos dos Apóstolos que para ele apoiam sua tese. Em minha opinião, os seus argumentos mais importantes são os seguintes. Primeiro, na profecia de Ágabo sobre a vinda de fome, Atos capítulo 11, versículo 28, a linguagem de Lucas, pelo Espírito, expressa uma relação muito
espontânea entre o Espírito Santo e o profeta, uma vez que ela dá lugar a um imenso grau de influência pessoal vinda da própria pessoa humana. Gruden aqui argumenta com base na analogia de Romanos, capítulo 8, versículo 37, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Este conteúdo é um argumento supérfluo. A própria doutrina da Escritura, defendida por Gruden, requer que o ministério do Espírito, que efetua a inerrância das Escrituras proféticas, também ordinariamente dê lugar à plena expressão das características e atividades pessoais do autor humano. Mas, como ele mesmo reconhece, isso não reduz sua autoridade a um nível mais baixo, nem enfraquece seu caráter infalível. A profecia neotestamentária registrada tem inevitavelmente a mesma forma essencial, como as palavras de Ágabo esclarecem. Isto diz o Espírito Santo, Atos capítulo 21, versículo 11. A inadequação da tese de Gruden neste ponto percebe-se pelo fato de que ela o põe na situação paradoxal de insinuar que quando Ágabo falou sobre a influência geral do Espírito pelo Espírito, Atos capítulo 11, versículo 28, ele profetizou mais acuradamente o futuro do que quando falou menos acuradamente no conceito de Gruden, sobre o destino de Paulo como sendo o que o Espírito Santo diz. Atos capítulo 21, versículo 11. O caso de Ágabo poderia nem ser essencial a esta tese, mas ele de fato exerce um papel mais relevante na demonstração de Gruden, visto que tal caso é reivindicado como uma ilustração explícita de profecia falível que não é profecia falsa. O problema com a tese consiste em que, se este é o caso, a linha entre o falível e o falso se torna perigosamente tênue. Podemos legitimamente perguntar: o quanto é falível e o quanto é falso? Pois, se seguirmos a hipótese da profecia em dois níveis nessa instância particular, Ágabo laborou um erro duplo. Primeiro, sua profecia era em detalhes, e segundo, o conceito de Gruden em detalhes que se acham no cerne da profecia. Segundo, além disso, Ágabo parece não estar cônscio da própria distinção que Gruden considera como um período muito difundido no Novo Testamento. A distinção entre profecia de primeiro e de segundo nível, do contrário, em vez de dizer isto diz o Espírito Santo, Atos 21, versículo 11, ele teria dito algo mais ou menos assim: olha para mim, é como se o Espírito estivesse, quem sabe, indicando que algo como isso pode muito bem acontecer a Paulo, caso ele vá a Jerusalém. Mas eu poderia estar equivocado, especialmente nos detalhes. O registro de Lucas certamente não dá respaldo à tese de Gruden de que se trata de um exemplo de suposição progressiva ou de Ágabo ou de Paulo. Segundo, Gruden afirma que seu ponto de vista é estabelecido pelo profetizar dos discípulos de Éfeso. Sua profecia é certamente diferente do discurso divinamente autoritativo de Paulo e dos demais apóstolos. Mas isso confunde significação com inspiração. O que esses crentes efésios profetizaram deve ter sido, no conceito de Gruden, relativamente incidental à guisa de comparação com as convincentes afirmações dos apóstolos. Genuínas, porém irrelevantes, pois o relativamente incidental e insignificante não é, à guisa de definição, menos acurado ou menos divinamente inspirado do que o mais grave e significativo. Sem dúvida, as declarações, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs em seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao versículo 25. São de quase infinitamente maior importância do que a mensagem saudai a meu parente Herodião, Romanos capítulo 16, versículo 11.
Gruden mesmo, porém, com isso não afirma que o primeiro caso possua uma inspiração ou autoridade que é certamente diferente do segundo caso. Tampouco foi Paulo presumivelmente mais ativo em formular a redação do primeiro caso do que do primeiro. Terceiro, segundo essa hipótese, Atos registra profecias que Paulo desobedece. Isso não teria feito se as considerasse como que contendo autoridade divina infalível. Implicitamente, pois Paulo reconhecia diferentes níveis de discurso profético. Em Atos, capítulo 21, versículo 4, Lucas alude aos discípulos de Tiro que, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Embora a profecia não seja explicitamente mencionada aqui, é evidente o paralelo com Atos capítulo 11, versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. A menos que desejemos acusar Paulo de rejeitar a clara orientação de Deus, devemos atribuir um status secundário a tal profecia. Gruden mesmo, contudo, interpreta este evento de uma maneira que parece malograr sua própria defesa de uma autoridade de nível secundário em tal profecia. Abre aspas. Suponho que alguns dos cristãos de Tiro tivessem algum tipo de revelação ou indicação vinda de Deus acerca do sofrimento que Paulo enfrentaria em Jerusalém. Então lhes teria sido muito natural acoplar sua profecia subsequente, sua notícia sobre essa revelação, com sua própria interpretação errônea, e com isso aconselhar a Paulo a não ir. Em suma, essa passagem indica um tipo de profecia que não era reconhecida como que possuindo autoridade divina absoluta em suas palavras reais. Os profetas de Tiro não estavam falando palavras do Senhor. Fecha aspas. A explicação dada no primeiro parágrafo aqui é por si mesma adequada. Não implicaria na conclusão a que chegou no segundo parágrafo. Paulo reconhecia a diferença entre a revelação dada no Espírito e a interpretação dessa revelação dada pelos cristãos, distinção essa reconhecida nos conceitos de Gruden sobre profecia e interpretação. Paulo aceitou claramente a primeira como profecia divinamente transmitida, mas rejeitou a segunda como sendo contrária ao propósito de Deus já revelado para sua vida. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. Tal interpretação é muitíssimo verossímil em virtude da reiteração intensificada da cena em Cesareia. Agora, não são meramente os discípulos de Tiro que falam acerca dos perigos que aguardavam a Paulo. Não é outro senão Ágabo, o homem cuja primeira profecia provou ser acurada e muitíssimo significativa para as ações da igreja. Atos capítulo 11, versículo 28 a 30. Neste momento, todo o colégio apostólico, em pranto, suplica a Paulo que não suba a Jerusalém. Note-se característica lacuna. Nós, em Atos capítulo 21, versículo 12. Note-se a característica lucana. Nós, em Atos capítulo 21, versículo 12. A pressão psicológica era fortíssima. Atos capítulo 21, versículo 13. Paulo, porém, a resistiu. Ele compreendeu que uma profecia dos acontecimentos que se concretizariam, caso fosse a Jerusalém, em si mesma, não era indicação de que não devesse ir. Não há necessidade de recorrer à tese de que dois níveis de profecia estão em vista, especialmente quando nem o Novo Testamento em geral, nem Ágabo em particular, faz referência ou revela a consciência de tal distinção. O que está em pauta é uma distinção entre uma profecia divinamente revelada e uma conclusão errônea extraída dela. Paulo não está recusando a profecia divina.
ele recusa, sim, uma resposta à profecia completamente equivocada. Equivocada porque ele sabe que seu destino é sofrer por causa do Evangelho. Equivocada, ainda que prefaciada por estamos falando isso pelo Espírito. Quarto, Gruden apela para Atos capítulo 21, versículo 10 e 11. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Gruden chama isso de uma profecia com dois pequenos equívocos, visto que os judeus não prenderam a Paulo e quem entregou Paulo aos gentios não foram os judeus. De fato, foram os romanos que o prenderam. Atos capítulo 21, versículo 33, capítulo 22, versículo 29. E em vez de ser-lhes entregue pelos judeus, Paulo teve que ser libertado das mãos dos judeus pelos romanos. Atos capítulo 22, versículo 24. Várias perguntas surgem aqui. Uma delas é se tal interpretação é uma afirmação geral, como se ela pretendesse dar detalhes específicos. Gruden, de fato, afirma que esses detalhes são os elementos essenciais dessa profecia em particular, mas as implicações disso reduzem grandemente a credibilidade de Ágabo. Pois se formos presumir que a igreja primitiva compartilhava do ponto de vista de Gruden quanto à profecia em dois níveis, Ágabo ou não a entendeu ou se enganou seriamente, pois ele alega falar com a boca do Espírito. É difícil ver como equívocos em questões essenciais possam ser considerados pequenos. O profeta, uma vez exato, cuja profecia afetou profundamente o comportamento apostólico, é agora confuso e desorientado, se não realmente falso. É difícil de se pressupor, como faz Gruden, apelando para os pais apostólicos Inácio e Barnabé, que quando Ágabo diz, isso é o que diz o Espírito Santo, Atos capítulo 21, versículo 11, equivale a dizer, isso é geralmente ou aproximadamente o que o Espírito Santo nos está dizendo. Na verdade, Ágabo não parece ter entendido essa citação, e nem Lucas, a julgar pelo modo do seu registro. Além do mais, as passagens em Inácio e Barnabé, às quais se apela, não fornecem base para tal argumento. Além do mais, o próprio relato retrospectivo dos acontecimentos que Paulo faz em Atos, capítulo 28, versículo 17 ao 20, parece ser expresso por Lucas como um eco deliberado da profecia de Ágabo. Uma comparação resulta iluminadora. Ágabo, capítulo 21, versículo 11. Os judeus de Jerusalém entregarão aos gentios. Paulo, Atos capítulo 28, versículo 17. Em Jerusalém fui aprisionado, preso, entregue nas mãos dos romanos. Gruden se queixa de que a tradução da NVI é equivocada. A tradução teria clarificado que Paulo foi entregue nas mãos dos romanos como um prisioneiro de Jerusalém, não um prisioneiro em Jerusalém. Paulo está falando sobre ser levado de Jerusalém como prisioneiro e entregue nas mãos dos romanos, não sobre ser agarrado em Jerusalém e ali conduzido aos romanos. Isso poderia ser assim, mas a repetição da linguagem de Ágabo nas afirmações de Paulo sugere que o apóstolo mesmo via as afirmações mais gerais de Ágabo cumpridas nos acontecimentos reais. Além disso, é significativo que a linguagem de ambas as passagens ecoe nas próprias palavras de Paulo em Atos capítulo 20, versículo 20 a 23, onde o passivo de dio e o substantivo de desmos são também usados. Pode-se igualmente queixar de que a NVI traduz desmios como aprisionado, em vez de preso, obscurecendo assim a possibilidade de que Paulo esteja se referindo ao que os judeus fizeram quando o agarraram e o arrastaram do templo.
É plenamente possível que os judeus mesmos o prendessem a fim de fazer isso, talvez com o próprio cinto de Paulo. Em qualquer caso, a leitura que Gruden faz da profecia de Ágabo não é nem boa nem a necessária consequência do texto. Ao contrário, vendo Ágabo a cometer dois pequenos equívocos, a linguagem de Lucas apresenta seu registro a fim de condicionar o leitor de Atos a sentir que Paulo tinha em mente uma extensa série de profecias como sendo já cumpridas. A versão de Ágabo da amplitude da profecia acerca do futuro de Paulo veio, além de tudo, na forma inusitada de uma parábola simulada. Inevitavelmente, o cumprimento pode conter detalhes que não estejam presentes na profecia, mas que são consistentes com ela. Em vez de confirmar a tese de Gruden de que a profecia de Ágabo contém erros, o testemunho de Paulo pressupõe sua exatidão. Não temos razão para crer que a profecia de Ágabo tenha falhas e seja equivocada. Lucas não apresenta indicação de que Paulo a encarasse assim. Embora o argumento em prol de dois níveis da profecia não prove ser convincente, parte da agenda de Gruden aqui é louvável por promover a unidade e comunhão cristãs. Sua tese parece resistir à via média, que pode estender-se sobre o abismo entre os pontos de vista carismático e o cessacionista da profecia e as experiências espirituais em geral. Se ele fosse reconhecido por advogados de ambos os pontos de vista, de que a forma que a profecia contínua toma hoje pertence a um nível de autoridade completamente diferente do ministério profético revelatório dos apóstolos, a tendência de criar polarização ou antagonismo em discussão e debate seria minimizada. Algumas diferenças seriam vistas como sendo mais semânticas do que reais. Os cessacionistas, como os carismáticos, poderiam ter experiências mentais inusitadas, o que um cessacionista chamaria de sentimentos, impressões, convicções, anseios, inibições, impulsos, responsabilidades, resoluções. Se reconhecessem que isso é virtualmente idêntico ao que se pretende por profecia nível inferior, e se os continuacionistas fizessem reivindicações mais modestas em prol da profecia, então se obteria entendimento mútuo e maior harmonia. Os continuacionistas evitariam expressões implicitamente infalibilistas, tais como "isso é o que diz o Senhor", de modo que não haveria problema de suas profecias parecerem querer rivalizar-se com a autoridade da Escritura. Os cessacionistas e os continuacionistas seriam então capazes de reconhecer que compartilham de experiências similares de iluminação espiritual, mesmo que as descrevam ou as categorizem diferentemente. O acordo mútuo estaria ao alcance. O cessacionista e o restauracionista, o carismático e o não carismático, seguramente teriam grande participação na experiência espiritual. Mas a falha na tese de Gruden consiste na pretensão de que a hipótese dos dois níveis se acha presente no Novo Testamento. Além do mais, ali surge a mais fundamental pergunta se o Novo Testamento nos leva ou não a esperar pela continuação da profecia e dos dons similares. Um caso em prol da continuação? Os fatos poderiam ser apresentados assim. Na era apostólica, sinais e prodígios assistiam o testemunho da igreja primitiva. Curas, profecias, falar em línguas, exorcismos e outros fenômenos incomuns são mencionados nos Atos dos Apóstolos. Aliás, são mencionados precisamente porque são incomuns, mesmo pelos padrões da experiência dos cristãos neotestamentários. Algum tempo relativamente breve após este período, tais fenômenos
gradualmente começaram a desaparecer do curso da vida da Igreja. Alegações em prol de sua continuação ou restauração aparecem de tempo em tempo desde o segundo século em diante. Interpretar isso não é de forma alguma fácil, por várias razões. Primeiramente, é difícil determinar a relação entre o desenvolvimento de igrejas de estruturas mais fortes e a hierarquia episcopal e o lugar concedido ao extraordinário. O crescente formalismo, mesmo no sentido não pejorativo, destrói a espiritualidade e a fé? Em contrapartida, os muitos apelos à continuação na Igreja dos fenômenos descritos em Atos parecem carecer de um princípio controlador. O que fazer, por exemplo, com o extraordinário bispo da Neo-Cesareia, Gregório Taumaturgo, do terceiro século, a quem Gregório de Nisa e Basílio de Cesareia atribuíram poderes extraordinários? Não só exorcismo e cura, mas ainda fazendo as pedras levitarem à sua ordem e fazendo um lago secar para acalmar um conflito suscitado entre dois irmãos quanto à sua propriedade? Devemos, com o cardeal Newman, considerar isso como sendo perfeitamente crível e simplesmente uma continuação dos fenômenos do Novo Testamento? Precisamos ver um núcleo de fatos históricos aqui incrustados pela lenda, visto que no caso de Gregório, os acontecimentos só foram registrados um século após sua morte? Ou devem esses registros ser tratados especificamente? Tal reserva é um sinal de que temos abandonado o supernaturalismo em prol do racionalismo e do iluminismo? Tais atestações miraculosas têm sido frequentemente reivindicadas na tradição católica e deveras é um elemento comum no processo de canonização de um santo. Há naturalmente uma certa consistência nisso, visto que Roma também sustenta que a revelação continua além da Escritura. Durante o século passado, experiências dos dons de profecia, falar em línguas, cura e outros fenômenos extraordinários, tais como extinguir o espírito, têm sido amplamente reivindicados por muitos indivíduos e todos os grupos, tanto nas tradições católico-romanas quanto nas tradições protestantes. Estima-se que haja agora, provavelmente, em torno de 350 milhões de pessoas, rapidamente aumentando, que se identificam com este agrupamento pentecostalista carismático. Portanto, um vasto número de cristãos professos não só creem que esses dons particulares do Espírito continuam ou têm sido restaurados na Igreja, mas também creem que suas próprias experiências confirmam isso. Muitos falam em línguas ou profetizam. Alguns possuem poderes supernaturais de conhecimento, enquanto ainda outros curam ou extinguem, outros riem ou correm, latem como cães ou rosnam como leões, e todos no poder do Espírito. A tese em prol da continuação repousa sobre 4 considerações básicas. Primeiro, o fato bruto da experiência contemporânea. É possível que muitos milhões de cristãos estejam errados ou equivocados? Segundo, o Novo Testamento, em parte alguma, afirma que quaisquer dos dons do Espírito sejam interrompidos, portanto, eles continuam. Terceiro, o ponto de vista cessacionista implicaria que há 2 dispensações distintas, ou pelo menos distinguíveis: a da nova era que Jesus inaugurou através de sua morte e ressurreição, e a dos dons do Espírito, ou seja, a era apostólica e a era pós-apostólica. Mas o Novo Testamento só reconhece uma era, ou seja, a era inaugurada pelo Espírito escatológico.
Portanto, pode-se presumir que estes dons se destinassem à Igreja ao longo da nova era e fossem característica dela. Quarto, ao reconhecer que a profecia eventualmente cessaria, Paulo indica que tal coisa só se daria quando viesse a perfeição. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Então, o imperfeito desapareceria. Aqui, o que está em pauta é o escatom. Portanto, implícito está a ideia de que a profecia e, presumivelmente, os demais dons continuaria até o regresso de Cristo. À luz de tais considerações, a posição cessacionista, que sequer uma vez prevaleceu sem sérios rivais, como aceitou a ortodoxia nas igrejas reformadas, é hoje amplamente considerada como reacionária e deveras potencialmente ascendendo ao espírito. O continuacionismo ou restauracionismo agora tenta tornar-se ortodoxia evangélica normativa. Não obstante, a posição restauracionista continua a enfrentar sérias dificuldades, as quais jamais pôde vencer. Um caso em prol da cessação? A posição cessacionista pode ser sucintamente delineada como segue. Primeiro, o restauracionismo geralmente não fornece explicação teológica convincente para o desaparecimento de determinados dons durante a maior parte da existência da Igreja. Atribuir isso à falta de fé é seguramente inadequado, se não arrogância espiritual e teológica. Em virtude da qualidade de fé possuída por tantos cristãos nos primeiros séculos, para não mencionar o princípio, tão sublinhado noutros contextos por continuacionistas, de que o Espírito distribui seus dons graciosa e soberanamente. Neste contexto, tem se tornado comum rejeitar a clássica defesa do cessacionismo do século XX, das esmagadoras preleções de B.B. Warfield, publicadas em 1918 como Counterfeit Miracles, sob a alegação de que Warfield não pôde apelar para um único texto da Escritura para provar seu ponto de vista. Isso é inadequado por duas razões. Em primeiro lugar, as preleções de Warfield se destinavam a um escopo amplamente histórico. Seu propósito central não era tratar da matéria exegeticamente. Sem dúvida, pois os cessacionistas teriam sido um pouco mais humildes em apelar para Warfield como se sua intenção fosse fornecer um exemplo bíblico teológico eficaz, mas pela mesma indicação, a crítica padrão de sua obra perde seu desígnio real. Em segundo lugar, contudo, um certo truque se acha envolvido neste argumento. É uma falácia lógica afirmar que a prova de sua própria negativa, nenhum texto neotestamentário ensina a cessação, estabelece uma alternativa positiva. O Novo Testamento ensina o continuacionismo. Segundo, este último ponto é de considerável significação, pois o ponto de vista restauracionista ou continuacionista tende a pretender que o incomum e miraculoso são biblicamente normais e normativos e, portanto, naturalmente continuam. De fato, as Escrituras, os dons extraordinários, parecem limitar-se a uns poucos e breves períodos na história bíblica, nos quais servem como sinais confirmativos da nova revelação e de seus embaixadores e como um meio de estabelecer e defender o reino de Deus de maneira magistralmente significativa. Fora desta perspectiva, alguns milagres bíblicos seriam triviais e quase no nível de truques mágicos. Somente dentro deste contexto do reino é que faz sentido coerente um machado flutuar, segundo Reis capítulo 6, versículo 1 a 5, ou uma moeda surgir na boca de um peixe, Mateus capítulo 17, versículo 27. As eclosões dos dons
sinais miraculosos no Velho Testamento foram, geralmente falando, limitados aos períodos da história da redenção, nos quais uma nova era de revelação pactual era atingida, e durante a qual o reino de Deus necessitava de especial defesa contra o perigo do aniquilamento pelos poderes das trevas, os dias do Êxodo, a entrada na terra da promessa e o estabelecimento do povo ali. O tempo de Elias e Eliseu e o estabelecimento do ministério profético e os dias do exílio. Naturalmente que Deus continuou a operar poderosamente em outros tempos, às vezes de maneiras extraordinárias. Mas esses sinais e feitos nunca foram normativos. Tampouco o Velho Testamento sugere tivessem continuado inalterados mesmo ao longo da época histórico-redentiva que inauguraram. Onde estão os milagres de Jeremias, Obadias, Malaquias, Amós e os demais profetas? Na própria Escritura, é evidente que na natureza de cada caso, esses sinais especiais funcionaram temporariamente de maneira confirmatória, defendendo e estabelecendo o reino no contexto de uma nova época dos propósitos divinos revelados. Em harmonia com este padrão, a obra de Cristo e dos apóstolos foi confirmada por sinais e prodígios. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos capítulo 2, versículo 22. Semelhantemente, Paulo e Barnabé falaram ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Atos, capítulo 14, versículo 3. Cristo realizou muito através de Paulo para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, a circunvizinhança, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Uma vez mais, o novo avanço é significativo. Romanos capítulo 15, versículo 18 ao 20. Em consonância com isso, está a forma através da qual esses inusitados fenômenos servem como sinais confirmativos, embora de forma alguma os únicos, do genuíno ministério apostólico. Para Paulo, eles estão entre as coisas que caracterizam um apóstolo: sinais, prodígios e milagres, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Uma perspectiva similar é sugerida pelo autor de Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Aqui, outra vez, o ministério apostólico e as confirmações especiais dele se acham inextricavelmente associados. A significação específica atribuída aos fenômenos se relaciona ao que é mais característico do ministério apostólico em seu aspecto fundamental. Um contra-argumento frequentemente usado é que, embora esses dons fossem exercidos pelos apóstolos, a experiência deles de forma alguma se limitava a eles. Por exemplo, a obra tanto de Estevão, Atos capítulo 6, versículo 8, quanto de Filipe, Atos capítulo 8, versículo 6, era assistida por sinais miraculosos. Estevão e Filipe, contudo, parece terem agido
como delegados apostólicos, ou seja, como o que o Novo Testamento descreve como evangelistas. Filipe, mais tarde, é especificamente designado assim, Atos capítulo 21, versículo 8. Aliás, pode ser que essa categorização seja uma melhor designação para eles e seus companheiros de ministério em Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, do que pensar neles como os primeiros diáconos, mesmo que o ministério diaconal distintivo possa ser delineado a partir desse incidente. O ponto a ser firmado não é que somente os apóstolos exerceram esses dons, mas que esses dons exerceram uma função distinta como evidências confirmativas do evangelho e ministério apostólico nas igrejas e, portanto, consolidou a credibilidade da nova revelação então comunicada. Primeiramente, ele é ainda discutível, embora menos popular entre os exegetas modernos, que por perfeição Paulo se refira não à visão celestial, mas a um intervalo de conhecimento ainda mais abrangente, completo de Deus, de muito valor e referente à totalidade do ensino apostólico. De outra forma, não só as línguas e a profecia, mas também os escritos apostólicos e, portanto, o Novo Testamento são caracterizados como imperfeitos. Podemos parafrasear 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao versículo 12, nos seguintes termos: o amor nunca chegará ao fim, visto que Deus mesmo é amor. Mas os dons especiais, como a profecia e o falar em línguas, bem como a palavra do conhecimento, têm um fim determinado, já que eles são apenas modos temporários em que o Deus de amor se nos faz conhecido. No momento, o conhecimento de Deus que recebemos da profecia, das línguas e das palavras do conhecimento só nos dão um conhecimento fragmentário de Deus. Quando tivermos o quadro completo, estes dons perderão sua função. Quando chegar à perfeição, a imperfeição se esquivará. Como dizem, o homem crescido renunciará seus brinquedos infantis. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 12. Continuando. As línguas, as palavras do conhecimento, as profecias, estão todos mirando os espelhos que tornaram vocês coríntios tão famosos, mas mesmo um espelho, comed in Corinth, impresso nele, não passa de paupérrimo substituto para se contemplar e, portanto, se conhecer tão claramente quanto é possível a outra pessoa vê-lo e conhecê-lo. Mas no futuro, quando tivermos o conhecimento completo de Deus, completo que Deus planejou para nós, então não mais teremos necessidade desses espelhos imperfeitos das línguas, das palavras do conhecimento e da profecia. Então conheceremos a Deus completamente, não por uma mera forma fragmentária, mas como as outras pessoas nos conhecem. Essa paráfrase tem o mérito de questionar a facilidade com que a perfeição e o conhecer plenamente, assim como sou plenamente conhecido, tem sido equiparado com a parousia e ser conhecido por Deus, e indica que quanto mais as questões exegéticas são estabelecidas, menos triunfalismo é realmente requerido. Com a fé e a esperança, o amor continua, enquanto que profecias, línguas e palavras de conhecimento são parciais e cessarão, porque funcionam temporariamente. O quando é declarado apenas de uma forma mais geral. Aliás, quando a perfeição chegar, o que é imperfeito desaparecerá. Pode ser pouco mais que um apelo a um dito proverbial de caráter geral. Não é altamente significativo que precisamente aqui alguém descubra diversos apelos continuacionistas ao dito quase proverbial de Calvino de que quando o sol nasce, todas as luzes menores são extintas?
Em segundo lugar, os exegetas que adotam pontos de vistas opostos sobre a questão mais ampla de cessação têm afirmado que essa passagem não declara mais do que o ponto geral de que esses dons cessarão em algum ponto futuro, exatamente quando não está em vista. D.A. Carson, um continuacionista moderado, observa que essas palavras não significam necessariamente que um dom carismático não poderia ter sido descartado mais do que a parousia, enquanto que B. Gaffin Jr., um cessacionista, ao sustentar que o horizonte em vista na expressão perfeição é o regresso de Cristo, argumenta que é gratuito argumentar, à luz dessa passagem, que os dons mencionados continuam até a parousia. Tal ponto de vista lê Paulo tão explicitamente em termos dos resultados oriundos da controvérsia atual sobre os dons espirituais. Paulo não é orientado aqui para a distinção entre o período apostólico fundamentalmente presente e o período além. Ao contrário, ele tem em vista o período inteiro até o regresso de Cristo, sem levar em conta se as descontinuidades podem ou não intervir durante o curso deste período, no interesse de enfatizar a qualidade durável da fé, da esperança e especialmente do amor. Se o Novo Testamento não faz um pronunciamento específico, então a função desses dons determinará sua longevidade. O ponto de vista continuacionista, restauracionista, não faz suficiente conta do fato de que o Novo Testamento, propriamente dito, divide os últimos dias em dimensões ou períodos apostólicos e pós-apostólicos. Há em vista um período de assentamento da fundação caracterizado pelo ministério dos apóstolos e profetas, e há um período pós-fundação, pós-apostólico, como se acha implícito em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Não nos deve surpreender que os fenômenos ocorreram no primeiro período e que não se destinavam a ir além dele, algo mais do que os milagres de Moisés, Elias ou Eliseu continuava a ser realizado por seus dotados sucessores. A miúde se esquece de que o resultado das atestações miraculosas do Evangelho não é peculiar à igreja contemporânea, nem é a posição cessacionista, nenhuma invenção de Warfield ou uma mera reação aos desenvolvimentos do século XX. Era um elemento maior e crítico nos debates que emergiram no século XVI durante o tempo da Reforma Protestante. Uma das críticas mais rigorosas ao movimento da Reforma, feita pela Igreja Católica Romana, é que ele não tinha atestação miraculosa. Parte do argumento de Roma em prol da autenticidade de sua doutrina está no apelo à atestação dela por meio do miraculoso. A resposta de Calvino a esse argumento, em sua famosa carta a Francisco I, que prefacia suas Institutas, era de natureza essencialmente histórico-redentiva. O novo pacto foi atestado pela abundância do miraculoso. Esse é um testemunho adequado. Não temos uma nova mensagem, não carecemos de novo transbordar do miraculoso. Quarto, em termos dos dons individuais, que na tradição agostiniana eram vistos como pertencentes à era apostólica, o ponto de vista restauracionista da glossolalia, em particular, enfrenta mais dificuldades ainda. Já argumentamos que o falar em línguas em Atos e em 1 Coríntios é mais naturalmente lido como o falar idiomas estrangeiros. Mas a glossolalia contemporânea não é normalmente identificada com o falar idiomas estrangeiros. Além do mais, fora de 1 Coríntios não há registro ou da ocorrência ou regulamentação desse fenômeno. Apelar para a maneira como o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis
Romanos capítulo 8, versículo 26, como um exemplo de falar em línguas está seguramente muito longe do alvo. Gemidos não são glossolalia. O que não se pode expressar não pode ser identificado com idiomas que pode ser expresso. Sem dúvida, os argumentos com base no silêncio são escorregadiços, mas este silêncio, que é de maior amplitude, especialmente nas cartas pastorais, que foram claramente escritas para regulamentar a vida eclesiástica pós-apostólica, parece provir de uma eloquente mudança na orientação que já havia ocorrido na imediação das línguas e sua interpretação para o ensino da tradição apostólica. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 e 11, capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, versículo 3. É particularmente digno de nota que as cartas pastorais não antecipem a necessidade de regulamentar o exercício de tais dons como a profecia e o falar em línguas. No Novo Testamento, as línguas traduzidas são tratadas como o equivalente de profecia, identificação essa embrionariamente presente na referência ao profetizar em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 18, como uma explicação das línguas no Pentecostes. A menos que haja tradução ou interpretação, a profecia é claramente superior às línguas. Se houver interpretação, porém, então comunica-se revelação ou conhecimento ou profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Quando interpretado, pois, o falar em línguas é o equivalente funcional de profecia e é revelatório em sua natureza. A teologia cristã geralmente tem diferenciado entre revelação e iluminação. A distinção concepcional é bíblica. Salmo 119, versículo 18, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Embora a mesma terminologia, revelação, possa ser usada em referência a ambas. A revelação é dada a Paulo e aos apóstolos num sentido especial. Efésios capítulo 3, versículo 5. No entanto, ele ora para que os efésios adquiram um espírito de revelação a fim de conhecer melhor a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 17. Mateus capítulo 16, versículo 17. A terminologia comum denota não um conceito singular, mas qualquer um dos dois relacionava ideias que possuem determinadas características análogas. A revelação é usada por Paulo para referir-se a ambas, a doação da verdade e a iluminação de seu significado. Esses, porém, são fenômenos claramente distintos. Existe uma distinção categórica entre a autoridade permanente que fixa a revelação apostólica e a revelação ou iluminação subjetiva que vem a todo o povo de Deus através do Espírito. Os teólogos sistemáticos têm sabiamente fixado isto através de uma distinção semântica entre revelação e iluminação, mesmo quando permanece perfeitamente legítimo orarmos pedindo o espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, versículo 17. A despeito dos repúdios, o que está em risco aqui é a suficiência da Escritura em dirigir a igreja e o indivíduo. A revelação de Deus sempre foi suficiente em cada estágio da revelação redentora. O clímax da redenção em Cristo foi acompanhado por uma revelação nas Escrituras correspondentemente suficiente, de modo que o princípio da suficiência bíblica que Paulo descreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, embora referente ao Velho Testamento, agora inclui ambos os testamentos. Mas enquanto o Novo Testamento estava sendo composto, o princípio diretor ou cânon da igreja primitiva era múltiplo.
o Velho Testamento, as diretrizes apostólicas, as profecias e aquelas partes do Novo Testamento já escritas. Agora, este cânon múltiplo, ou regra de fé e de vida, dá forma a um cânon singular, as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Eles agora contêm tudo de Deus, eles agora contêm tudo de que Deus necessita dizer-nos para a salvação, para nossa perfeita confiança e perfeita obediência. A implicação lógica da suficiência da Escritura consiste em que não há mais necessidade de qualquer revelação adicional para a igreja ou para o indivíduo. O de que se necessita é de iluminação. Daí a doutrina da Reforma, sola Scriptura, contra a doutrina da Igreja Católica Romana de que a Escritura e a tradição constituem igualmente a divina revelação. Este conceito de sola Scriptura encontrou expressão clássica na afirmação dos doutores de Westminster, abre aspas, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias à glória dele e à salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Fecha aspas. Isso nos leva diretamente ao centro do vendaval da controvérsia em vigor. Nova revelação, seja na forma de tradição ou das tábuas de ouro de Joseph Smith, destrói principalmente a suficiência da Escritura e se torna, de fato, o fator dominante, pelo menos em certos pontos, no cânon pelo qual o indivíduo vive. Portanto, não é patrocínio especial da parte dos evangélicos alegar que as profecias recebidas por eles funcionam de uma maneira totalmente diferente? Embora se negue que se façam adições ao cânon da Escritura, não obstante fica implícito que se está fazendo uma adição real ao cânon em existência. Do contrário, a iluminação da Escritura e a sabedoria em aplicá-la seriam suficientes. Não é próprio neste contexto sugerir, como Gruden e outros fazem, que os que exercem profecia de segundo nível devem evitar de prefaciar suas profecias com declarações tais como assim diz o Senhor. Afinal, Ágabo, no exemplo de profecia de segundo nível, prefacia suas palavras com diz o Espírito Santo, Atos capítulo 21, versículo 11. Essa é a linguagem comum da profecia. Em termos de origens, autoridade e confiabilidade, ela pertence exatamente ao universo do discurso que Atos, em outra parte, usa da inspiração divina e da autoridade plenária da Escritura. Atos capítulo 4, versículo 25, conferir Atos capítulo 1, versículo 16, capítulo 28, versículo 25. Há, contudo, um perigo oposto, ainda que não seja igual em magnitude. É possível que os cessacionistas rejeitem a genuína iluminação precisamente porque ela é falsamente, em seu ponto de vista, apresentada em termos da fórmula de revelação. Infelizmente, mesmo a tese em prol da profecia de segundo nível se expõe a tal reação. Expressar iluminação como se fosse revelação não enaltece os legítimos discernimentos bíblicos. Gruden mesmo sugere que a expressão assim diz o Senhor deve ser dosada e parece concordar com Timothy Payne que seria mais apropriado um fraseado mais ou menos assim: creio que o Senhor está sugerindo algo como. É correto sugerir que a primeira linguagem gera certa confusão da profecia de segundo nível com a profecia canônica. Mas, sem dúvida, precisamos avançar mais,
pois nenhum nível de profecia na Escritura é introduzido por creio que o Senhor está sugerindo algo mais ou menos assim. Falar assim é não falar profecia alguma. O reconhecimento de que essa não é a profecia em nenhum sentido bíblico resolveria a dificuldade sem qualquer dano ao apagar o espírito tão temido pelos restauracionistas. As fogueiras são intensificadas neste debate não só pela consequência doutrinal da suficiência da Escritura, mas pelos fatos evidentemente rudes da experiência pessoal. Portanto, pode ser útil distinguir entre negação da realidade de uma experiência e a diferença na interpretação dela. Aqui pode ser útil o princípio há muito reconhecido de que há certa analogia na obra do Espírito na revelação e sua obra na iluminação. E assim, por exemplo, o teólogo do século XVII, John Owen, um cessacionista, argumenta que, embora alguns dons especiais na era neotestamentária não são mais dados à Igreja, alguns dons em continuação têm muito em comum com eles. Abre aspas. Mas embora todos esses dons e operações tenham cessado em algum aspecto, alguns deles em termos absolutos e alguns deles quanto ao modo imediato de comunicação e grau de excelência, todavia, até onde a edificação da igreja estava embutida neles, algo análogo a eles continuava e ainda continua. John Owen, fecha aspas. Há, por exemplo, analogias importantes entre o ministério do apóstolo e o ministério do pregador. A iluminação da mente ocorreu na geração da revelação do Novo Testamento, mas também ocorreu no processo do estudo e do ensino bíblico. A Escritura, o Espírito e as operações da mente humana se acham envolvidos em ambos os contextos. A existência da analogia, contudo, não nos envolve em confusão oriunda do vocabulário ou dos conceitos. O problema aqui é, aliás, em parte, o de categorização. Os teólogos têm se esforçado muito em distinguir entre revelação e iluminação e têm, a miúde, sido mais fortes na exposição da primeira categoria. Por um lado, a neo-ortodoxia tem se inclinado a misturar e mesmo confundir revelação e iluminação, de tal modo que a revelação não é real enquanto não houver iluminação. Do outro, o perigo carismático é confundir iluminação com revelação, de tal sorte que a diferença entre a revelação apostólica e a nossa compreensão e resposta a ela corre o risco de fato, desmoronar. Se a revelação especial de Deus continua de uma maneira extrabíblica, há uma probabilidade psicológica de que a mesma venha a exercer uma função canônica. É curioso que os evangélicos que tão a miúde têm assumido que esta é uma fatal falha na doutrina católica romana de revelação, continua extrabíblica na tradição. Não reconheçam o paralelo dentro do protestantismo. O Espírito não deve ser apagado, nem desprezada a profecia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 20. Toda a iluminação e discernimento dados pelo Espírito devem ser recebidos e acolhidos pelo que são. Categorizá-los, contudo, como profecia é, antes de tudo, confundir a obra do Espírito, a já completada e a contínua, e por ainda distrair o povo de Deus quanto à suficiência da Escritura. O que dizer, pois, do falar em línguas? Pode o ponto de vista cessacionista realmente evitar a evidência da experiência de milhões de cristãos contemporâneos? Não obstante, há uma discordância básica muito difundida sobre o que realmente constitui o fenômeno do falar em línguas. É ele um idioma celestial ou terreno?
é uma vocalização? É idêntico com as experiências em Atos dos Apóstolos? Há 2 tipos de línguas na Escritura? E ambos os tipos estão em vigência hoje? Essas perguntas sublinham a dificuldade de se aceitar as reivindicações contemporâneas em face de seu valor, particularmente quando diferem umas das outras ou se contradizem. Com o devido respeito, será difícil afirmar, como o faz Gordon Fee, que é provavelmente algo irrelevante se o falar em línguas, tanto o contemporâneo quanto o de Corinto é idêntico, quando há uma relação análoga entre ambos, ou seja, um tipo de equivalência funcional. Se, como já argumentamos, há somente um tipo de falar em línguas na Escritura, e esse provém de uma capacitação dada pelo Espírito para falar idiomas estrangeiros, ordinariamente desconhecidos de quem fala, então totalmente à parte de argumentos teológicos, muito do que é reivindicado como línguas bíblicas não pode identificar-se com o fenômeno neotestamentário. Na melhor das hipóteses, ele é vocalização espontânea, quer deliberadamente praticada, quer espontaneamente evocada. Tais atividades, como amplamente reconhecidas, induzem a um senso de bem-estar psicológico. Não o surpreenderia totalmente se isso produz nos cristãos uma euforia que, por ser interpretada por uma grade centrada em Cristo, é diferente da experiência da vocalização espontânea num contexto não cristão. Não carece de que seja considerada como demoníaca, mesmo que em alguns contextos venha a ser uma expressão do demoníaco. Não deve ser considerada mais espiritual do que falar nosso idioma e em muitos aspectos menos que isso. E mesmo a vocalização espontânea, se sua significação for mal interpretada, pode levar às mais sinistras repercussões. Nenhum cristão de pensamento sóbrio negaria que Deus continua em atividade no mundo, fazendo coisas maravilhosas em favor de seu povo, especialmente em resposta às suas orações, conservando fielmente as suas promessas. É ainda oportuno para o enfermo não só consultar um médico, mas também chamar os presbíteros da igreja para que orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A promessa permanece sendo que a oração oferecida com fé fará bem à pessoa enferma e o Senhor a levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pessoas continuam sendo curadas por Deus através de meios acima deles e mesmo contra eles. Aliás, escreve John Owen, abre aspas, não é improvável que Deus, em determinadas ocasiões, por mais de uma vez, deixe de manifestar seu poder em algumas operações miraculosas. Fecha aspas. Entretanto, seria um sério equívoco tirar conclusão disto, que tais eventos são normativos ou que em tais eventos indivíduos estão novamente sendo coroados com os dons do Pentecostes. É um equívoco imaginar que devamos tentar categorizar cada elemento da experiência contemporânea dessa forma. Tentar fazer isso seria equivalente a assumir que somos sistematicamente capazes de analisar e categorizar todos os eventos e experiências que constituem as providências divinas. Uma explicação? Como, pois, podemos explicar os fenômenos sobre os quais tantos testificam? A pergunta é legítima, mas de modo algum é fácil. Ela põe certas dificuldades, tanto para os continuacionistas quanto para os cessacionistas. A dificuldade para o ponto de vista continuacionista é explicar a diferença existente entre o século XX e todos os séculos anteriores da história da Igreja. Em contrapartida, como podemos explicar a experiência
de 350 milhões de pessoas, a maioria das quais afirma falar em línguas, muitas das quais afirmam profetizar, enquanto outras afirmam curar? Distintos de outras diferenças teológicas, a saber, sobre a relação entre o corpo de Cristo e o pão da ceia do Senhor, estes fenômenos são observáveis e medíveis. Os fatos parecem falar por si mesmos. Contudo, esse é precisamente o cerne do problema. O fenômeno é de fato experienciado, mas não é uma realidade autointerpretativa. Isso se aplica igualmente às línguas e à profecia, palavras de sabedoria e conhecimento, bem como à operação de milagres e cura por mãos humanas. Um importante elemento de interpretação, apesar de largamente desconsiderado, é envolvido no continuacionismo. Já observamos isso anteriormente com respeito às línguas. No caso da profecia, seria mais consistente com sua natureza revelatória e, portanto, sua função existencialmente canônica, para os continuacionistas reconhecerem que suas percepções da palavra de Deus e seu senso do propósito dele não são real e absolutamente profecia, e sim iluminação, percepção falível e aplicação contemporânea da verdade bíblica. Além do mais, o que dizer da recorrência do dom neotestamentário de cura? Este argumento é um fato brutal. Aqui se faz necessário agir com muito cuidado. Deus continua a responder às orações de seu povo por cura. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. A convicção de que certos dons exercidos por indivíduos no Novo Testamento não se destinavam a ter continuidade na igreja de maneira permanente, não deve ser tomado no sentido de que Deus não mais opera de forma gloriosa e sobrenatural em favor de seu povo. Mesmo que alguém fosse assegurado, o que às vezes é tão prontamente feito, ou seja, que a cura é muito mais frequente entre os continuacionistas do que entre os cessacionistas, a razão pode não estar no grau interpretativo adotado, mas na fé que busca e que pode até mesmo antecipar a intervenção de Deus. A única ajuda que nos é dada no Novo Testamento para analisar os dons de cura, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 30, retrata este dom em termos dos quais as reivindicações contemporâneas guardam pouca lembrança. Um número maciço de curas é efetuado. Defeitos congênitos são curados. Coxos de nascença são imediatamente capazes de andar. Não há qualquer registro de fracasso, seja em parte ou total, nenhuma sugestão de reincidência e, presumivelmente, nenhuma vem à nossa imaginação. Essa é uma ordem de fatos reais diferente da realidade contemporânea. Deus é ainda Jeová que cura, Gênesis capítulo 15, versículo 26, mas ele não tem nenhuma nova revelação a dar que seja atestada e dada a indivíduos por meio de dons de cura. A única nova revelação que devemos antever é o aparecimento final de Jesus Cristo. Aí então a cura sem precedentes e final ocorrerá na maior de todas as escalas. O mesmo princípio acontece bem mais amplamente com respeito à experiência do batismo com o Espírito Santo. Experiência que às vezes tem estado estreitamente ligada ao continuacionismo. Não é necessário negar a experiência com o divino, somente a interpretação dela. O que tem sido um equívoco em relação ao batismo pós-conversão, com o Espírito poderia não passar de uma nova emoção provinda do Espírito, uma nova plenitude de certeza e alegria, uma nova ousadia em dar vazão à fé em Cristo. Isso não se prova experimentalmente uma vez por todas na primeira sensação proveniente do Espírito que ocorre na regeneração, na conversão e no batismo com o Espírito. Se esse é o caso,
Então tudo indica que houve uma má interpretação em grande escala no século XX. Até onde isso procede, uma reinterpretação que fixe a experiência em um maior número de categorias bíblicas não só produzirá uma harmonia teologicamente mais ampla na doutrina do Espírito Santo, também unirá a experiência à verdade de uma forma tal que maior estabilidade e mais rico fruto do Espírito serão gerados na vida e no caráter da Igreja de Jesus Cristo. Este, além de tudo, é o alvo ao qual se direcionam todos os dons do Espírito. Conferi Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. O Espírito e a pregação. Nas listas que o Novo Testamento apresenta, é dado um lugar central aos dons para o ensino e a pregação da palavra de Deus. Isso já era verdadeiro nos dias apostólicos, como deixa transparecer claramente o ministério dos apóstolos. O ministério de Paulo em Éfeso exibe este enfoque com grande clareza. Ele chegou a ser caracterizado pelos sinais confirmativos do ministério apostólico até mesmo além do normal. Deus fazia milagres extraordinários. Atos, capítulo 19, versículo 11. Todavia, a peça central da obra de Paulo foi a preleção na escola de Tirano, onde por 2 anos ele ensinou diariamente aos discípulos. O seu comentário pessoal sobre aquele período de sua vida é iluminador. Ensinou aos Efésios, pregou o reino e proclamou todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 20, capítulo 25 e 27. De fato, uma tradição textual sugere que ele fez isso. Até durante o período da sexta, descanso, diária, por várias horas, talvez por 5 horas a fio a cada dia. À luz disto, as instruções de Paulo a Timóteo, que ultimamente estava ministrando em Éfeso, adquire uma significação especial. O foco de sua atenção é posto no papel central do ensino e pregação bíblicos no período pós-apostólico. Timóteo devia dar atenção não só à leitura, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, mas devotar-se ao manejo da palavra de Deus com eficácia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Deveria pregar de tal maneira que ficasse bem claro como a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Enquanto assim pregasse a palavra, ele deveria corrigir, repreender e encorajar com grande paciência e criteriosa instrução. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 2. A divisão normal de capítulo não é muito feliz aqui. Nesta conexão, Paulo considera a palavra de Deus como a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 17, pela qual ele tem em mente não só que ela foi forjada pelo Espírito, inspiração, mas também que ela é empregada pelo Espírito com poderoso efeito, conferir Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Através dela, o Espírito honra a Cristo e produz convicção de pecado, João capítulo 16, versículo 8. Como ele fez através da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Embora a proclamação feita pelas línguas tenha impressionado alguns dos que a ouviram, foi a pregação que Pedro fez com base nas Escrituras que efetuou a conversão de 3.000 pessoas. Em outra parte, Paulo indica o que está no coração de comunhão tão eficaz. Ela não provém de nenhuma retórica, sabedoria ou oratória humanas, mas do poder, a marca registrada do Espírito. Conferi Atos, capítulo 1, versículo 8. Sua pregação aos coríntios foi não com sabedoria e palavras persuasivas, mas com a demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4.
Sua pregação aos Tessalonicenses foi de um caráter semelhante. Nosso evangelho veio a vós não simplesmente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Recebestes a mensagem com alegria produzida pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Várias coisas caracterizavam tal pregação. A primeira era o evidente enfoque de Paulo centrado na pessoa e obra de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 2, versículo 2. E particularmente no Cristo crucificado como o poder e sabedoria de Deus. A segunda era a maneira como ela se adequava na grade da função das Escrituras dadas pelo Espírito: ensino, repreensão, correção e cura, e treinamento na justiça. Conferir 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 2. A terceira era o contexto no qual ela era posta na vida do pregador. Aqui se torna relevante nossa discussão anterior sobre a união com Cristo, pois a poderosa pregação de Paulo parece ter sido com frequência um correlato de sua experiência de provações e angústias. Ele vivia em Corinto, em fraqueza e temor, e muito temor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Foi na incitação do sofrimento e insulto em Filipos que ele pregou em Tessalônica de forma muito frutífera. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Em Cristo ele era fraco, ainda que vivesse com Cristo para servir em seu ministério. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A marca registrada da pregação que o Espírito efetua é a ousadia, farresia, panmasresias, Atos capítulo 4, versículo 13, versículo 29 e 31. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conferir 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Como no Antigo Testamento, quando o Espírito enche o servo de Deus, ele se veste com essa pessoa, e os aspectos da autoridade do Espírito são ilustrados na corajosa declaração da palavra de Deus. Essa ousadia parece envolver exatamente o que ela denota: a liberdade de expressão. Obtemos vislumbres ocasionais disso em Atos dos Apóstolos. O que foi dito do antigo pregador da Nova Inglaterra, Thomas Hooker, se torna uma visível realidade. Quando ele pregava, os que o ouviam sentiam como se ele estivesse pregando um rei e posto em seu bolso. Os que o ouviam sentiam como se ele estivesse pegando um rei e posto em seu bolso. Há um senso de harmonia entre a mensagem que está sendo proclamada e o modo como o Espírito se veste com o mensageiro. Aqui, as cortantes palavras de Gordon Fee certamente acertam o alvo. Abre aspas. A oratória polida, às vezes ouvida dos púlpitos, onde o próprio sermão parece ser o alvo do que se diz, causa admiração se o texto for ouvido. O próprio ponto de Paulo requer uma nova audição. O perigo está sempre em deixar a forma e o conteúdo substituir aquilo que deve ser a única preocupação: o evangelho proclamado através da fragilidade humana, mas acompanhado pela poderosa obra do Espírito, de tal sorte que as vidas são transformadas pelo encontro do divino humano. Isso é difícil de se ensinar num curso de homilética, mas ainda permanece como a verdadeira necessidade na pregação genuinamente cristã. Fecha aspas. A pregação da palavra de Deus é o dom central do Espírito, dado por Cristo à Igreja. Por meio dela, a Igreja é edificada em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. Provar-se-á ser um dos enigmas da vida eclesiástica contemporânea, quando visualizada à luz de alguma era futura, que a abdicação da qualidade e da confiança
na exposição da Escritura e a fascinação com a imediação das línguas, interpretações, profecia e milagres eram coincidências? A vida eclesiástica contemporânea, quando visualizada à luz de alguma era futura, não nos provará que um dos seus enigmas, qual seja a abdicação da qualidade e da confiança na exposição da Escritura e a fascinação com a imediação das línguas, interpretações, profecia e milagres eram coincidência?